A minha entrevistada de hoje é uma empresária, professora de matemática, pós-graduada em finanças empresariais, corporativas e professora aí de dança, tem outras habilidades aí. É uma produtora rural, faz gestão de fazendas, começou com uma propriedade, hoje tem 4 propriedades e ela tem muita história para contar. O nome dela é Rochelle Beltramin, uma mulher fantástica que tem um humor muito legal. Ela consegue conversar com você, dialogar com você, ela consegue te dar uma dura, assim, trazer a verdade para você da parte da gestão, da administração de pessoas, administração de finanças, mas com muito humor. Rochelle, obrigado aí pela sua presença. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Rochelle, me conta, você é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, de onde você nasceu? Na verdade, eu estou em Campo Grande tem 7, quase 8 anos, né? Uhum. Eu sou do Paraná, nasci numa cidadezinha chamada Itambé. Itambé, que fica a 40 quilômetros de Maringá. Então, eu sou paranaense e meus pais vieram para o Mato Grosso quando eu ainda era menina, tinha 3 para 4 anos. Ah, legal. E depois você seguiu aqui em Mato Grosso do Sul? Não, Mato Grosso do Sul eu estou aqui há pouco tempo. Sim. Tem 8 anos, 7 anos que eu estou aqui em Mato Grosso do Sul. Nós viemos para Campo Verde, que ainda não tinha nem nome de cidade, e eu morei a maior parte da minha vida no Mato Grosso mesmo. Ah, no Mato Grosso. No Mato Grosso. Nós somos a Nova Bandeirantes, e Nova Bandeirantes, aí eu saí para estudar, fui estudar em Sinop, morei em Cuiabá, morei em Tangará da Serra, e de lá e vim para Campo Grande a trabalho também. Legal. E da sua infância, o que você almejava ser? Como era a sua infância na época? É muito bacana você falar sobre isso, porque eu estava pensando sobre isso esses dias, né? Eu, quando era criança, eu queria 2 coisas. Eu queria ter independência financeira e eu queria ser aeromoça. Porque eu achava muito legal essa possibilidade de você ter a liberdade de viajar e conhecer o mundo inteiro. E esse ainda é um projeto de vida meu, que tem muitos lugares no mundo que eu quero conhecer. E eu lembro que a gente brincava muito. Eu sempre tinha talão de cheque. Eu fazia com as folhas da mangueira, então eu sempre tinha os cheques para pagar, então eu sempre era a pessoa que trabalhava fora, enquanto todas as minhas amigas brincavam com as bonecas, elas sendo mãe das bonecas ou sendo, né, ali em volta das bonecas, eu era a professora ou eu era a própria boneca, entendeu? Então, assim, a minha infância, assim, eu sempre busquei algo nesse sentido, assim, eu sempre quis ter a minha independência financeira, ter minha liberdade. Que legal. E quando você chegou na sua juventude, como que você começou a startar aí seu começo profissional? Então, meu começo profissional foi meio truncado, assim, porque como acho a maioria das pessoas, a gente é muito jovem para tomar esse tipo de decisão, né? Então, eu tinha 16 anos, quando eu estava terminando o 3º ano do 2º grau, e eu queria fazer engenharia química, porque eu olhava para frente, eu imaginava que a gente teria um boom de cosméticos. E graças a Deus, realmente foi isso que aconteceu. Mas na época, a minha família é muito simples, né? E a gente não tinha condição de me bancar, mesmo eu passando numa faculdade pública, eu não tinha condição de ficar em Maringá e estudar, e só estudar, né? Porque meu curso era integral. Então, eu acabei optando por fazer matemática, porque na minha cabeça eu pensava assim, poxa, eu vou entrar na faculdade com 17 anos, matemática eu faço aí 4 anos, com 21 eu formo, que foi de fato o que aconteceu, e depois com mais 2 ou 3 anos eu faço engenharia química. Mas esses são os caminhos que a gente traça e Deus traça outros para a gente, né? Então, aí eu acabei terminando a faculdade de matemática e já no meio da faculdade eu comecei a trabalhar em banco. Meu primeiro emprego em banco foi no Banco do Brasil, né? Na agência 1180 em Sinop, como estagiária. E depois disso, eu continuei em banco e foi 10 anos de carreira em banco. Como era a sua vida no banco? O que você fazia? Eu comecei como estagiária e eu trabalhava com cadastro rural. É muito interessante, porque hoje eu sou pecuarista, né? Hoje... Então, assim, eu trabalhava com cadastro rural, a gente fazia atualizações das propostas, atualizações dos cadastros dos pecuaristas e dos agricultores, para que eles pleiteassem crédito para investir nas propriedades, né? E aí, depois disso, eu fui para a Unicred, que é uma cooperativa focada em profissionais da área da saúde. Cheguei a gerente geral lá. Depois de lá, eu recebi uma proposta para ir para o Unibanco, onde eu trabalhei mais alguns anos e encerrei minha carreira no Unibanco, um ano depois que foi vendido para o Itaú. Ah, legal. Como gerente geral. Depois dessa fase bancária, você foi para onde?
eu me casei, né? E eu sempre acreditei, assim, que emprego a gente arruma outro, mas um bom parceiro para a vida inteira a gente não encontra em qualquer lugar. Então, eu abri mão da minha carreira e comecei tudo de novo, né? Para que favorecesse, de alguma forma, o meu casamento, né? E aí foi onde eu fui fazer várias coisas. Eu vendi cera para depilação, eu fiz consultoria, recuperação judicial de empresas, porque eu sempre sempre gostei muito dessa parte de negociação, entendeu? Então, e quando eu estava no banco, eu fazia essa administração de patrimônio, né? Então, eu gostava muito de trabalhar com essa área. Fiz isso, tive essa empresa de distribuição de cera para depilação, fiz chocolate, enfim, até que eu assumi a parte das finanças, né, da empresa que a gente tinha até então. Ah, legal. Como que era o nome da empresa? Dale Carnegie. Dale Carnegie. Você era diretora da Dale Carnegie? Não, era só uma funcionária. Era a mulher do dono. Não, na verdade, assim, eu cuidava de toda a parte do financeiro, né? De todas as nossas empresas, que a gente tinha várias franquias, né? Eu fazia toda a parte do financeiro e fazia também o suporte para a área contábil e jurídica, né? A parte de planejamento, né? Porque no Brasil, assim, é muito complicado a gente ser empreendedor, a gente ser empresário aqui. A gente tem uma mudança legislativa muito dinâmica. Então, se você não está atento a essas mudanças, né, você fica para trás. E aí, de repente, você percebe que você está perdendo uma oportunidade aí, ou de pagar menos imposto, ou de ter um melhor aproveitamento do dinheiro que você ganha. Enfim, porque você não está ligado nessas oportunidades. Então, essa era uma das minhas funções. Eu cuidava da parte do dinheiro e eu cuidava dessa parte de planejamento. Juntamente, claro, com uma equipe especializada nisso. A gente tinha um contador que trabalhava só para a gente, tinha uma junta advocatícia que trabalhava só para a gente. E aí a gente estava sempre de olho nessas mudanças para que a gente pudesse aproveitar as oportunidades. Que legal. Me fala um pouco da empresa. O que ela fazia? Ela fazia o quê? Formação, qualificação? O que é? A Dale Carnegie, eu trabalhei por 7, 8 anos na Dale Carnegie, né? É uma empresa de treinamento, uma empresa multinacional, e o foco dela é desenvolver as pessoas para que elas possam ter mais qualidade de vida e possam ter mais rendimento, seja na sua vida pessoal ou na sua vida financeira. Pô, você é uma boa vendedora, né? Eu compro. Eu fiz o curso várias vezes e, assim, recomendo muito, porque realmente, assim, eu com 23 anos, eu fui parar no hospital porque eu tive uma crise de gastrite que rompeu, porque eu sempre fui muito estressada, muito atacadinha, muito nervosa. E foi dentro da Dale Carnegie, da primeira vez que eu fiz o curso em 2005, que eu consegui vencer isso daí, entendeu? Através de um livro que a gente ganha no curso, né? Que chama-se Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. E aquilo mudou minha vida de tal forma que hoje, mesmo não estando mais ligada a Dale Carnegie, né? Como sócia ou como funcionária, eu continuo recomendando para todos que façam, porque realmente, assim, é uma coisa simples, não é fácil, mas é simples, que se você estiver disposto a mudar ali, você vai ter ferramentas para fazer isso. Olha só a primeira dica. Qual que é o nome do livro? Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Olha aí a dica. Leia esse livro aí, hein? Quero fazer uma pausa aqui e falar para você que esse podcast tem apoio, tem o patrocínio da Rede Empresarial Amigos e Negócios. A Rede Empresarial Amigos e Negócios, dentro da rede, ela tem um clube que chama Melhores Amigos, no qual você faz parte, né? Uma honra, não? Uma honra. E nós conectamos empresários aí uma vez por mês para você fazer um bom network, criar relacionamentos, trocar ideias. A Rochelle só está aqui no programa porque ela faz parte e é uma amiga pessoal nossa, da nossa rede. Então, esse grupo de empresários chama Melhores Amigos. E se você quiser saber como que funciona esse clube de negócios, tem um QR Code aqui, né, produção? Na tela, só escanear ali, manda uma mensagem, quero saber mais sobre o clube de negócios. Ou eu vou deixar aqui embaixo os meus contatos para você falar comigo ou com minha equipe. E a Rede Empresarial Amigos e Negócios está selecionando aí pessoas inteligentes para vir somar com a gente, trocar ideia, fazer novas parcerias e novos negócios. Rochelle, o que mais que você pode falar um pouquinho aí do teu aprendizado até esse momento da Dale Carnegie? Aí o que você aprendeu aí no mundo empresarial? Eu vi que você fez a empresa crescer, né? Sim. Porque ela precisava expandir em unidades. Conta um pouquinho como que foi feito isso. Olha,
eu participava mais da parte de trás da cena. Eu sempre brinco que eu estava mais por trás da cena, né? A Dale Carnegie é uma franqueadora, então, assim, nós éramos franqueados, né, em alguns estados aqui, né? E, assim, são estados muito grandes que a gente encontra muito desafio, porque a distância é muito grande. Então, assim, de uma cidade para outra, nossa, é muito longe. Então, a gente tem trainers aí, tinha trainers que viajavam, às vezes, 250, 300 quilômetros para poder dar o curso, né? Isso acontece, inclusive, aqui em Campo Grande, né? A gente tinha uma trainer que morava em Chapadão do Sul, né? E depois ela veio para cá, então, eventualmente, ela vai a Chapadão do Sul. Então, a gente tinha um problema de logística, né? Que era bem complicado para a gente administrar. E a gente tinha um problema que eu acho que a maioria das empresas passam, que é um problema de sistema, né? Então, a gente tentou por diversas vezes, aí fizemos 4 experiências e finalmente na 4ª experiência a gente conseguiu organizar isso aí, porque eu tocava a empresa toda, nós tínhamos 15 empresas relacionadas a esse negócio e a gente tocava com planilhas do Excel, porque eu não conseguia achar um sistema que respondesse para mim aquilo que eu precisava. Então, quando eu tinha aquela pergunta, o sistema não me respondia. E é muito engraçado que na empresa que eu estou fazendo consultoria agora, a gente tem o mesmo problema, então eu acho que é um problema meio recorrente. E assim, a gente sempre conversava que o sistema era complicado, porque o sistema era eu. Então, nós trouxemos o programador para Campo Grande, quando a gente se mudou para cá. Ele veio morar dentro da minha casa comigo, porque o sistema era eu, né? Era a forma como a gente pensava o negócio. Então, eu acho assim, dentro da Dale Carnegie, o que eu mais aprendi foi isso, que você tem que organizar a coisa para que ela possa crescer e você tem que se antecipar para que você possa aproveitar as oportunidades. Eu acho que esses são 2 grandes ensinamentos que a Dale Carnegie, como empresa, deixou para mim. E o curso, nossa senhora, nós vamos ter que marcar outro podcast para falar sobre isso, porque realmente, assim, foi muito transformador na minha vida. Para mim, eu acredito que o maior ganho, uma das frases que eu me lembro, dentro da Dale Carnegie tem vários cursos, assim, tem o curso do RH, de Relações Humanas, né, onde você melhora a sua capacidade de lidar consigo primeiro e depois com as outras pessoas, sempre focado em resultado. Depois a gente tem o TLG, que é um curso de gestão, né, treinamento de liderança para gestores, e diversos outros. Mas, assim, dentro do TLG tem uma frase que diferencia administração e gestão. Você administra negócios e você gere pessoas. É uma frase simples e que faz toda a diferença. E como eu sempre gostei muito de gente, eu adoro mexer com gente, estar no meio de gente, isso aí me mudou a minha forma de pensar. Então, eu me tornei uma pessoa mais próxima das pessoas que trabalham comigo. Então, hoje eu tenho pessoas que trabalham comigo há muitos anos. Então, pensando nisso, hoje eu foco em gerir as pessoas, e não administrar as pessoas, e isso tem uma diferença enorme, né? Então, quem quiser saber mais sobre isso, eu recomendo o seu Peter Drucker, que para mim é um grande mestre assim, nessa área, assim, eu sempre me inspiro muito nele. O livro Peter Drucker, como... Ele tem diversas obras, ele tem diversas obras nessa área, assim, e aí vai do contexto sobre a teoria de cada um, da né? administração, Isso, né? exatamente. Legal, ele é um cara muito bacana. Depois dessa passagem aí por essa empresa, onde você foi parar? Então, as coisas nunca, graças a Deus na minha vida, nunca foram assim um salto, né? Sempre foram gradativamente, né? E eu tinha um colega, inclusive um colega de Dale Carnegie, que ele falava para mim assim, um dia meu sonho era pegar a Rochelle desprevenida, né? Então, assim, porque eu sempre gostei de me antecipar às coisas, né? Eu sempre quis estar um passinho na frente. Pensando nisso, a gente que tem uma empresa aí, de prestação de serviço, como é o caso da Dale Carnegie, a gente trabalha com pessoas, né? Então, as pessoas prestam serviço. Como é um serviço, uma pessoa para estar pronta para prestar um serviço de trainer da Dale Carnegie leva em torno de 4 a 5 anos, né? Então, é um serviço que você é recertificado todo ano. Com o passar do tempo, as pessoas vão envelhecendo e se elas não fazem parte de algo maior, elas acabam saindo e criando algo maior para elas mesmas. Então, o nosso maior desafio nesse momento era reter os talentos que a gente tinha e abrir espaço para que essas pessoas viessem. Então, assim, por que de tudo isso? Porque foi desse problema que a gente estava enfrentando, enxergando lá na frente, porque graças a Deus a equipe ainda é muito jovem, mas assim, enxergando esse problema lá na frente que surgiu a ideia de trabalhar com as fazendas, né? Então, assim, a gente queria uma coisa que fosse... A gente sabe que quando a gente fala de rentabilidade, não se compara commodity com prestação de serviço. Claro que o risco é muito diferente, enfim, são negócios diferentes. Então, a gente pensava numa aposentadoria, né? Quando a gente for parar, ou para a gente abrir espaço dentro da empresa, porque como é que se abre espaço na empresa? Ou ampliando ela ou diminuindo a sua participação. Entendeu? Então, assim, a gente enxergava que tinha que ser feitas 2 coisas. E Traduzindo isso. Ai, meu Deus do céu. No português, claro. No português, claro. Bom, você quer crescer a sua empresa, as pessoas têm que se tornar parte delas.
Entendeu? Se você quer que as pessoas se engajem no seu negócio... A equipe tem que tomar parte. Futuramente, Sócios. elas têm que vislumbrar isso. Entendeu? Então, por exemplo, a pessoa que senta dentro do seu cargo e ela fica ali e, tipo assim, daqui eu não vou sair. Então, as pessoas que vêm vindo embaixo, elas encontram uma barreira de crescimento ali. Então, às vezes, você perde um talento, uma pessoa boa de alta performance. Por quê? Porque ela olha para você e ela fala assim, não, essa empresa sempre vai ser desse tamanho, o dono da empresa é essa pessoa e ela está nessa posição, ela não vai sair dali. Então, se a pessoa de alta performance, ela não olhar para sua empresa e ela enxergar um lugar para ela ali, ela vai criar a própria empresa dela. Então, chega um momento que você vai começar a perder talentos de alto valor. Entendi. Entendeu? Então, aí você tem que ter o quê? Você tem que ter uma alternativa, né? Você vai expandir seu negócio, você vai abrir uma filial para que você possa dar espaço para essa pessoa também ter o lugar dela ali. Você vai ter um outro negócio para que você venda participações na tua empresa aqui e abra espaço para alguém chegar. Cara, entendeu? que fantástico. Então, se eu quiser crescer, eu tenho que abrir espaço, dar o meu lugar para o próximo, Exatamente. fazer parcerias e talvez sair da própria empresa e ficar só na gestão. Muitas vezes você... isso é uma coisa que, assim, hoje nas minhas consultorias eu trabalho muito. Eu trabalho muito com empresas assim, de pequeno e médio porte, porque realmente eu adoro esses negócios assim que são negócios familiares, esses negócios novos. E eu acho isso muito interessante, porque geralmente tem muitas coisas para a gente fazer, né? Porque as pessoas começam assim e depois vão pensar na organização. E tá certo, tá? Igual eu te falei antes, eu acho que eu sou mais do feito do que do perfeito. Se a gente for ficar esperando a coisa perfeita para começar, a gente não começa nunca. Então, assim, as pessoas começam, mas depois elas não pensam mais nisso. Aí, por exemplo, a gente encontra problemáticas do tipo, poxa, eu queria ficar menos tempo dentro da empresa, mas eu não sei se eu posso sair. Né? Então, muita gente tem um negócio que ele começou, às vezes começou até com o pai, começou com a mãe, começou na família, e aí agora tá ali mais velho, quer fazer outras coisas da vida, mas ele não sabe se ele pode ou não sair da empresa dele. Então, assim, ele tem que construir esse caminho. E, às vezes, esse caminho começa com coisas simples, como, por exemplo, separando a vida pessoal dele do caixa da empresa. Sério? Como é que é isso? Mentira que as pessoas misturam as coisas. Não é? Verdade? Me É. conta essa história aí. Essa coisa é uma coisa assim que... Isso, para mim, eu acredito na simplicidade da vida, não na facilidade. Não quer dizer que o que é simples é fácil, tá? Mas, geralmente, os problemas, eles são muito simples. Claro que depois que a gente olha para eles e descobre, melhor, né? Mas, geralmente, as coisas são simples. A pessoa jurídica, ela é constituída e ela se chama pessoa jurídica. Por quê? Porque ela é uma pessoa separada da sua pessoa física. E muitas vezes, você na ânsia de fazer um negócio, você está focado ali no seu produto, no que você tem que vender, e está certo, você tem que estar foco nisso. Porque se você não tem dinheiro, não tem o que separar. Não está errado. Tem um momento para se fazer isso. Se você não tem um dinheiro, não tem o que separar, não tem né? o que separar. Entendeu? Que massa esse negócio. Você tem que ter, né? Poxa, agora sim, minha empresa tem faturamento e tal. Então, assim, eu olhar para a sua empresa e falar assim, ok, a minha empresa é um organismo aqui. E eu sou um organismo aqui, eu sou parte desse negócio, entendeu? Não mais esse negócio sou eu. E com isso você vai criando o quê? Você vai criando possibilidades, tanto para você. Eu quero, sei lá, quero trabalhar 4 horas por dia, só à tarde eu quero, sei lá, fazer aula de cerâmica. Não sei, a pessoa tem o tempo livre dela, faz o que ela quer. Eu sei empresário, prestador de serviço da minha própria empresa. Você tem que... algo assim, mas assim, você tem que se olhar, em algum momento, você é um funcionário da sua empresa, você tem que entregar as coisas dentro da sua empresa como qualquer outra pessoa que está ali. Até porque, assim, isso bate, do meu ponto de vista e pela experiência que eu vejo, isso bate no princípio de credibilidade. Então, assim, se você marca uma reunião, por exemplo, mas eu sou dono da empresa, eu marquei a reunião 8 horas, eu chego 8h30. Então, assim, isso vai minando a sua credibilidade com as pessoas que trabalham de você. Então, eu acredito muito nessa administração pelo exemplo, né? Então, você é um funcionário também da sua empresa. Mas aí, para você exercer essa função, você tem que saber quais são suas funções. Quanto vale o serviço que você presta ali dentro? Então, por exemplo, às vezes um empresário me perguntou assim, Rochelle, eu gostaria de trabalhar menos na minha empresa, só 2 vezes por semana. Eu falei, ótimo, quem vai fazer o que você faz? Ele, como assim? Eu falei, faz uma lista das coisas que você faz. E eu vi que ele teve muita dificuldade, porque ele não conseguia elencar qual exatamente era a função dele. E aí, como é que você vai delegar para outra pessoa para que você possa ter tempo, se você não sabe nem exatamente o que você faz? E isso acaba gerando um problema a longo prazo, porque você acaba ocupando um lugar ali que você não deveria estar ocupando. Talvez tenha pessoas dentro da sua empresa que, dividindo a sua função, fariam aquilo até melhor que você. E tomara, né? Porque a gente tem que ser sucedido por pessoas melhores que a gente.
E você também está ali dentro preso, às vezes com vontade de fazer outra coisa, abrir um outro negócio, empreender em outra área, mas como você não sabe exatamente o teu papel ali dentro e quanto você vale, você não consegue sair dali. Então, eu acho que é uma reflexão que vale a pena a gente sentar e olhar. Não importa se o seu negócio... eu faço, sei lá, bolo caseiro. Tudo bem, eu faço no fundo da minha casa. Ok, então vamos supor que eu tenho que contratar uma boleira para fazer o que eu faço. Quanto eu teria que pagar para ela? Eu teria que pagar 2 salários para ela. Mas não me dá 2 salários ainda. Ok, então eu tenho que executar. Não, eu consigo pagar 2 salários. Bom, então talvez eu deva ter uma boleira e ampliar o meu negócio. Então, assim, ajuda você a tomar decisões estratégicas a respeito do seu negócio e a se posicionar melhor no mercado. E a construir uma qualidade de vida também, que eu acho que a gente trabalha também para poder aproveitar a vida da gente e fazer as coisas que a gente, né, dá só prazer, às vezes não dá dinheiro, né? Eu ouço muito de empresários. Às vezes eu mando mensagem, o cara não responde. Eu já entendo por que ele está com problemas. Se ele não responde, o WhatsApp dele. Ligar, ele não responde. Chegar atrasado nas reuniões. Se a pessoa atrasa 15 minutos, eu vou embora. Eu acho que o meu tempo vale muito. Então, se a pessoa não respeita o meu tempo, eu vou embora. Isso, e você vê como que isso é interessante, né? Isso aí eu aprendi dentro de uma sessão da Dale Carnegie. Nós temos o hábito dentro da Dale Carnegie eu falo nós porque todo mundo que um dia já fez Dale Carnegie é parte do negócio. Eu não faço mais parte da empresa, mas eu sou carnegiana porque eu já fiz o curso várias vezes. E é muito interessante, você ganha uma estrelinha. E você não sabe por que você ganha essa estrelinha. Você chega lá, alguém vai lá e põe uma estrelinha no seu crachá, né? Aí você fala, que legal, né? E eu sei que eu estava na sessão 8 e eu tinha 2 estrelinhas. Eu tinha 26 anos quando eu fiz o curso pela primeira vez. Eu tô com 42, então faz algum tempo, né? Uns 14 anos. 15, 16. Ai, meu Deus. Enfim, muitos anos. E aí, assim, o coach entrou, né? O trainer, né? Que a gente chama de trainer. Ele entrou na sala, assim, ele olhou pro meu crachá e falou assim, olhem essa moça, né? Quando você olha para ela, o que vocês pensam sobre ela, né? Aí todo mundo, ela trabalha. Na época eu era gerente geral do Unibanco, eu fui a gerente geral mais nova de toda a história do Unibanco. Eu tinha 24 anos quando eu fui contratada. Então, assim, eu trabalhava muito, minha agência entregava muito resultado. As pessoas ao meu redor sabiam disso, porque a gente vai contando isso no curso. Ele falou assim, mas olha o crachá delas, quando você vê que nós já tivemos 8 sessões e ela só tem 2 estrelinhas, ela só conseguiu chegar na hora 2 vezes, o que isso diz sobre ela? Se vocês conhecem uma pessoa que tem esse comportamento, o que isso diz sobre a pessoa? Entendeu? E aquilo me incomodou profundamente. E aí depois eu olhei aquilo e falei, tá certo, porque se eu não conseguir me organizar uma noite por semana para chegar numa hora que eu não estou no meu horário de trabalho, para chegar lá para fazer isso, o que é que eu estou administrando? Então eu sempre falo assim, a pessoa que não consegue administrar 1 hora, ela não administra o dia dela. Uma pessoa que não administra R$1 não administra 1 milhão. Pessoa que não administra uma hora, não administra o dia. Não administra, porque é a mesma coisa. Então, assim, eu escuto muitas pessoas falarem assim, mas eu não vou bem na vida, eu não tenho sucesso na vida, eu não tenho dinheiro, eu não consigo ir para frente porque eu não tenho dinheiro. Não, você não tem dinheiro porque você não administra o dinheiro que você tem. Então, a gente não começa administrando 1 milhão, 10 milhões, 40 milhões. A gente começa administrando o salário que a gente ganha. As pequenas coisas. As pequenas coisas. Se você não faz nas pequenas, você não fará nas grandes. Se você não é pontual com o compromisso que você tem, 1 vez por semana, fora do teu horário de trabalho, você não consegue se organizar para sair meia hora, para estar lá no horário certo, para cumprir aquele compromisso que você marcou, ninguém te obrigou a ir. Você marcou, você está pagando para receber aquilo. Então, o que você está administrando? E aí eu comecei a perceber que esse comportamento meu, apesar de eu ser uma pessoa de alta performance, era comum. Eu não conseguia. Eu me atrapalhava inteira. Eu ia sair da agência, eu chegava atrasada num cliente para visitar um cliente. E aquilo ali rifava a minha credibilidade. Você vê, é um detalhe. Por isso que eu falo, são as coisas simples. Não quer dizer que é fácil. Eu tive que mudar toda a minha rotina. Eu tive que mudar o horário de eu ir dormir para conseguir fazer isso. E não é porque eu trabalhava pouco, eu trabalhava 10 horas por dia. Mas o quê? As pessoas ao redor têm que ter conhecimento dessa mudança tua. Então, eu fiz uma reunião com os gerentes. Falei, olha, a partir de agora, eu despacho com você tal hora, com você tal hora, com você tal hora. Até tal hora eu olho isso, isso e isso. Depois disso, eu não olho mais. A minha agência, a performance da minha agência aumentou 27% por causa dessa mudança pessoal minha, graças a um coach que eu recebi por causa das estrelinhas. Então, você vê, é um detalhe. É uma coisa simples.
faz a diferença. Que faz toda a Eu diferença. fico imaginando o empresário que contrata você como consultora. Ele toma cada traulitada, né? Porque do jeito que você está falando aí, tá doendo em mim. Você imagina você que está assistindo. Nossa, mas só que é o seguinte, o que você está falando, eu também sou mentor na área de comunicação, e aí quando eu começo a falar algumas coisas um pouco rude, assim, realista para a pessoa, ela fala assim, nossa. Eu falo assim, tu quer que eu... Você me contratou, você precisa ouvir. Você precisa ouvir, entendeu? Então, só que esse choque que a pessoa toma, ela toma uma atitude assim como você quando viu 2 estrelinhas e falou, caramba, eu preciso mudar. E você vê que assim, é uma coisa simples. Você fala assim, Rochelle, mas isso é simples. Só que cabe a gente, claro que com ajuda, com conhecimento, transformar as coisas simples em grandes coisas na vida da gente. Eu vejo assim, muitas vezes, e eu já fiz muito disso, recentemente mesmo dei uma cara no muro, porque eu tentei pegar uma coisa grande e transformá-la maior ainda. A gente faz isso. E é importante esses erros que a gente comete. Eu sempre falo hoje, eu falo assim, as pessoas falam, mas você nunca passou por dificuldade. Passei, já quebrei, recentemente. Entendeu? Bati num negócio que eu falei, cara, se eu continuar assim, eu vou quebrar. O que eu consegui fazer? Como eu tenho um pouco mais de experiência, né? Eu consegui ver que isso ia acontecer, eu parei antes a bola. Parei antes de me endividar, enfim, tal. Porque eu sou muito medrosa, assim, sabe? Para poder me endividar, essas coisas, eu faço muita conta, né? Porque a gente que trabalha em banco, a gente vê muitas pessoas se endividando e perdendo as coisas ali. Então, eu olhava para aquilo e falava, não, cara, eu não quero isso para mim. Eu não vou por esse caminho. Então, quando eu vi que a coisa estava indo para um rumo que não dava, eu falei, parei. Mas sim, a gente tem que passar por todas essas experiências. Sim, já quase quebrei. Não quebrei porque eu parei a bola. Você conseguiu ver porque você estava no controle da situação. Estava no controle. E assim, a gente tem que estudar, a gente tem que ir atrás das coisas, a gente tem que chamar pessoas que a gente confia, como eu chamei você, para me ajudar a fazer a análise de perfil, né? Para ver quais são os meus pontos fortes, para ver como que eu posso trabalhar isso. E melhor ainda, como eu posso entender melhor o outro, porque não é... Primeiro você tem que se entender e se administrar e saber se administrar, se gerir, para depois você querer fazer isso com o outro. Então, eu chamei você, que é uma pessoa que eu confio. Falei, Washington, vem cá e me ajuda, porque eu quero fazer isso, mas não sei se eu dou conta. Então, a gente tem que ter isso. A gente não sabe tudo, né? E, hoje em dia, a gente tem tantas pessoas que a gente pode contar. Eu, dentro da própria rede de amigos e negócios, quantas pessoas que a gente não tem de suporte em todas as áreas, né? Então, assim, depois que eu entrei para o grupo, quantas pessoas bacanas eu conheci que me ajudaram em diversas áreas. Quantas pessoas você ajudou do nosso grupo? Que legal, bastante também, legal. sempre que eu posso. Que mas legal. Eu acho isso muito bacana. A gente como empresário que está aí se experimentando no mercado, crescendo e tal, a gente tem que fazer isso, porque a empresa, seja qual o negócio que a gente tem, e a primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei muito chocada. Quando você fecha as portas do seu comércio às 6 horas da tarde, ele quebrou. Ele quebrou. Ele recomeça no outro dia, às 6:30 da manhã, quando você abre. Então, não tem esse negócio, meu negócio está estável. Não existe negócio estável. Você está indo para frente ou você está indo para trás. Entendeu? Você tem que olhar para o seu negócio. Se você acha que o seu negócio está estável, provavelmente você está indo para trás. Então, é importante que você saiba disso. Você pode não fazer nada a respeito disso. O negócio é seu. Se você dissesse, não, eu estou ciente disso, eu estou satisfeito com isso. Está ótimo. Mas eu acho que é importante que a gente saiba das coisas para que a gente possa tomar a decisão a respeito das coisas. Então, quando eu trabalho essas questões na minha consultoria, eu trabalho muito isso. Eu procuro sempre levar esse conhecimento para a pessoa que me contratou. Claro que nem sempre aquilo que a gente diz é o que a pessoa gostaria de ouvir. Exatamente. Mas é como a gente sempre diz, se você tivesse consciência disso, você já estava fazendo isso e você não precisava de mim para dizer. Todos nós gostamos de uma fórmula perfeita, 3 passos que eu tenho que fazer para tocar o meu negócio. Você tem esses 3 passos, 3 coisas que eu tenho que fazer para eu ter controle da minha empresa, ter sucesso no meu negócio? É uma boa pergunta, Washington. Assim, primeiro você falou de separar as contas pessoais, né, da empresa. Igual eu falei, eu tenho 42 anos, né? Tem alguns negócios que eu toco, muitas empresas que eu toco. Então, assim, isso é uma coisa, ponto de vista meu mesmo, baseado na minha experiência. Eu acho que tem gente mais capacitada aí para poder dizer sobre isso, entendeu? Mas baseado na minha experiência pessoal, de quem já teve sucesso, quem tem sucesso, já quebrou, já acertou, já errou, e já viu muita gente quebrar e muita gente acertar.
Eu penso assim que, primeira coisa, eu acho que você tem realmente que tratar a empresa como uma pessoa separada de você. Não interessa se você vende, sei lá, goma de mascar num semáforo. Aquilo é um negócio e você tem que olhar para isso como tal. Senão ele sempre vai ser daquele tamanho que ele é. O segundo ponto, eu acredito que a gente tem que ter um rumo para onde a gente está indo. Né? Eu não sei se necessariamente nessa ordem, mas assim, quando você abre uma coisa, você tem que ter objetivo claro e definido. Um propósito. Um propósito. Não, mais que um objetivo, entendeu? Esse propósito vai se transformar em objetivos. Porque toda vez que você se põe a empreender uma coisa, que nem quando eu comecei com as fazendas mesmo, depois a gente pode falar sobre isso se você achar necessário, mas se a gente não tem um objetivo, alguma coisa maior que a gente, que desafia a gente na proporção certa, um lugar para onde você está indo, passar por todos os transtornos e por todos os problemas que a gente passa, porque não é fácil, é muito difícil. Aí você não tem força para poder gerir aquilo. E, por último, eu acho que você tem que ter gestão do dinheiro, entendeu? Eu acho que aquela máxima que você nunca pode gastar mais do que você ganha, para mim, assim, é fundamental, para você não quebrar nem na pessoa jurídica nem na pessoa física. Você tem que saber quanto você tem para poder correr o risco. Ah, eu tenho R$10. Ok, é R$10. Não é pouco nem é muito, é só R$10. É R$10. É isso que eu posso. Então, eu vou com aquilo que eu posso, sabe? Porque, às vezes, a gente também, é motivado por esse propósito, a gente acaba se empolgando com as coisas, você entendeu? E acaba a gente querendo correr antes mesmo de saber caminhar. Então, acho que a gente tem que saber até quando a gente está disposto a correr o risco e gastar menos do que você ganha. Se você trabalhar a ponto de sempre fazer um pouco mais e gastar sempre menos do que você ganha, a tendência a longo prazo, para quem é um professor de matemática, tá? Isso vai numa progressão geométrica, não uma progressão aritmética, você vai ter mais recursos do que você tem hoje. Que legal. Então, 3 dicas para você, se você quiser ter sucesso no seu negócio, na sua vida profissional, é separar a sua conta jurídica a sua conta da sua empresa com da pessoa física. Segundo, você tem que ter... Qual que era o segundo? É sobre propósito, né? O segundo seria o propósito, né? Saber o porquê você tem o seu negócio. E o terceiro é a conta básica, gastar menos do que ganha. Entre a receita e a despesa, você tem que ter controle disso e sempre tem que ter lucro, porque uma empresa foi feita para dar lucro. Se não estiver lucrando, você está quebrando. Cara, legal. E vamos falar das propriedades, quando você entrou aí nas propriedades rurais, como é que... quais são os desafios que você teve? Eu acabei desviando um pouco do assunto, mas assim, as fazendas surgiram dessa necessidade de abrir espaço dentro da empresa para outras pessoas, então a gente tinha que construir um plano B, né? E eu percebo assim que muitas vezes a gente deixa para pensar nesse plano B quando a gente já passou da nossa vida, não vida útil, não gosto dessa palavra, mas assim, quando você está na sua maior força de produção. A gente tem uma fase na nossa vida que a gente tem maior força de produção. Depois disso, a gente começa a produzir mais com o intelecto, aproveitar das experiências que a gente tem para dar passos mais acertados, né? Mas você tem um período na sua vida que você tem juventude, você tem tempo, você tem experiência, você tem força para executar, você tem saúde. Cara, você está no teu auge. E eu acho que a gente tem que se preparar para a velhice da gente quando a gente está nesse ponto. E foi pensando nisso que a gente chegou no consenso das fazendas. Eu sou filha de agricultor, meu pai era agricultor, né? Meu pai faleceu, eu tinha 9 anos de idade, mas ele sempre trabalhou com a terra. A minha mãe era empregada doméstica e depois ela conseguiu terminar o 2º grau, ela virou professora, né? Qual é o nome de sua mãe? Lucila. Tá viva ainda? Tá viva, graças a Deus, minha veinha. Que legal. Então, assim, meus pais são gente muito simples. E meu pai sempre dizia assim, que quem tem um pedaço de chão para morrer em cima nunca passa fome. E eu era muito menina, você vê, quando ele morreu, eu tinha 9 anos, né? E eu sempre me lembro dele falar isso. E para mim, isso sempre ficou muito dentro de mim. Então, eu sempre tive um sonho de ter novamente as minhas propriedades, né? Então, meu pai, quando faleceu, ele deixou um pedacinho de terra para nós. E a minha mãe acabou vendendo essa terra porque eu era muito pequena, minha irmã também. A minha mãe, tadinha, ela não foi educada para criar isso, né? Para administrar. Ela foi criada para ser esposa, entendeu? Então, assim, ela realmente vendeu. E aí, depois de alguns anos, em 2014, nós começamos a comprar as nossas propriedades. Então, hoje eu tenho 4 propriedades rurais, que eu faço cria e recria de fêmeas. E a partir do ano que vem, eu vou começar com a parte da engorda, né?
porque eu queria trabalhar primeiro essa parte da genética para que eu pudesse ter um gado de qualidade para que chegasse no momento da engorda e eu pudesse ter mais controle sobre isso, né? Na época, como isso era tudo que eu tinha, era todo o dinheiro que eu tinha na época foi investido nisso, então eu queria ter mais controle sobre a produção e quando eu sei que eu estou produzindo um bezerro de boa genética, eu sei que a engorda vai me entregar aquilo que eu espero, né? Claro que é associado a outros fatores, mas a genética é fundamental. Então, aí a gente começou a trabalhar com as fazendas, comprando uma, depois, passando 2, 3 anos, a gente comprou outra, e nesse período aí de quase 10 anos, né, que a gente começou, 9 anos, aí a gente comprou as 4 propriedades que temos, que hoje é o meu trabalho principal, né, é administrar as fazendas, e desde o começo fui eu que as comprei, fui eu que visitei, fui eu que fui lá olhar e bati de caminhonete para cima e para baixo, atrás de terra e furando pneu de noite na estrada, enfim, amamentando meu filho, que meu filho era pequenininho na época. Mas é uma coisa, assim, da qual eu tenho muito amor por aquilo, assim. Eu falo, assim, que eu sou uma pessoa muito abençoada, porque eu tenho o privilégio de trabalhar com uma coisa que eu amo. Eu amo meus boi, eu amo minhas terras, eu tenho verdadeiro amor por aquilo, eu tenho muita gratidão por aquilo. Eu olho por aquilo assim, aquilo é parte de mim. Então, assim, claro que é um negócio e eu administro sim como uma empresa, né? Então, não confundo as coisas, não misturo as contas da fazenda com a minha. Fico imaginando aqui que você deve ser uma... Lá chama patroa, né? Uma patroa durona, né? Me conta o seu dia a dia, como é que você comanda isso? Isso aí, na verdade, foi excelente você fazer essa pergunta para mim. Que bom que você trouxe esse assunto, porque, assim, a gente... eu sempre trabalhei em empregos muito masculinos, né? Uhum. Trabalhei gerente de banco, finanças, tal, pá. Essa área sempre foi uma área tida como uma área muito masculina, né? E administrar a fazenda até porque não é uma coisa fácil, né? É uma coisa que demanda muita força física. É claro que, assim, eu acho que os homens têm mais força física geneticamente do que a gente, né? Então, assim, para mim foi um grande desafio entender qual é que era exatamente o meu papel, né? Eu não tenho a força física do meu capataz lá, que é o Gilmar. Eu não tenho nem a força física, nem a experiência dele. Imagina, ele faz aquilo há 40 anos, né? Nem do meu outro funcionário, que é o Ivanildo. Eu não tenho o que eles têm, né? Então, assim, você achar qual é que é o seu lugar nisso daí tudo, eu acho que é fundamental. Então, assim, eu acredito que... Isso é uma coisa bem minha, tá? Eu acho tudo bem que eu uso para tocar o meu negócio. Mas eu acredito que a gente tem que identificar o nosso papel. E o meu papel dentro da fazenda é definir as estratégias da fazenda e garantir que as pessoas tenham recursos para que elas sejam executadas. Então, assim, toda decisão que é tomada, a pecuária ela é uma coisa lenta. Então, por exemplo, eu estou trabalhando já 2025, né? Meu ano de 2023 encerrou em abril. Então, em 2024, depois do dia 26 de abril que eu tenho o diagnóstico gestacional, encerrou. Então, assim, eu não deixo de tomar as decisões que eu tenho que tomar. E quando todas essas decisões, geralmente eu tomo a 3 mãos, né? Eu tomo que é o pé técnico, então eu tenho uma equipe técnica que presta serviço para mim, então eu falo, olha, eu quero fazer engorda. Como funciona isso tecnicamente? Quais são os recursos necessários? Quanto custa esse investimento? Qual que é o retorno que isso pode me dar? Como que isso se desenha no período? Então, antes de fincar um pau lá, ou antes de comprar um coxo, eu tenho tudo isso muito bem claro para mim. Segundo, eu vou no conhecimento empírico, porque tudo é muito lindo no papel. Mas quem está lá todos os dias vendo a dificuldade que a gente está passando com a chuva lá, que não vem, eu com os pastos tudo plantado, semente, não chove, ele sabe o que funciona e o que não funciona. Então, assim, eu pego o projeto técnico, pego o ponto de vista empírico da coisa e a parte do retorno. Porque, assim como qualquer negócio, a pecuária também é uma empresa e uma empresa tem que dar lucro, é para isso que ela existe. Né? Essa é a função dela, né? Então, é baseado nessas 3 coisas que a gente toma a decisão de fazer tudo na fazenda. Então, assim, a partir do momento que nós estamos sentados para poder discutir, todo mundo tem poder de voz. Eu escuto todo mundo. A partir do momento que nós tomamos uma decisão, a responsabilidade é minha. Aí aquilo vai ser cumprido de acordo com aquilo que a gente decidiu. E esse é o meu papel. E eu não abro mão do meu papel. Está bem claro o seu papel dentro das propriedades ali, da sua propriedade, qual é o seu papel? Que a gestora tem que ter controle de custos, todos ali, controle da equipe técnica, equipe que vai para a linha, na lida do dia a dia, né, equipe de campo, e o que cada um faz, né? Os seus funcionários têm que saber o que eles fazem, o que eles devem fazer quando você não está lá. Exatamente, até porque as fazendas estão
1.760 km daqui. Então, eu administro as fazendas à distância com uma reunião por semana e 6 visitas anuais. Você faz reunião online? Faço uma vez por semana. Sério? Toda Que segunda-feira, legal. dá 30 minutos, dá 1h30 até as 14 horas. Das 13h30 às 14 horas por Zoom. Que organização, hein? Não, então não tem desculpa, né? Se eu o te cara mostrar, não sabe. aí você deve pensar, nossa, ela abre um computador e tal. Não, eu tenho um caderno porque eu sou do caderno. Eu tenho que escrever, eu tenho tudo no sistema. Mas eu gosto do caderno, eu gosto de escrever ali, todos os assuntos ali eu escrevo no meu caderno. E tem uma borboleta. Você faz uma ata tudo ali. É, né? um caderno que tem uma borboleta na capa, assim. Porque eu acho que é isso, entendeu? Acho que é isso. Eu briguei com isso muito tempo e eu errei muito nisso, sabe? Em falar, não, eu tinha que ser mais forte, porque meu serviço demanda isso, porque as pessoas não me respeitam porque eu sou mulher, porque eu já escutei muito disso, tá? Mas então quem toca a fazenda, então é seu marido. Não, não é meu marido. Ah, mas é seu sócio. Não, não é meu sócio, sou eu que cuido. Ah, então a fazenda é do seu pai. Não, a fazenda não é do meu pai, a fazenda é minha. Então, assim, é normal as pessoas terem esse tipo de pensamento, né? E eu sempre achei que isso foi a minha fraqueza. Quando eu descobri que isso não era a minha fraqueza, pelo contrário, o fato de eu ser mulher, tem coisas que só eu consigo fazer, entendeu? Então, é você abraçar aquilo que você enxerga como fraqueza e enxergar naquilo ali quais são as suas forças, né? Então, por exemplo, lá o meu gado é um gado extremamente manso, porque eu sou extremamente chata. Eu não deixo bater, eu não deixo gritar com o gado, eu não deixo ficar assustando, eu não deixo andar de moto no meio do pasto. Entendeu? Por quê? Porque eu mexo com cria. As vacas estão parindo. Eu também já tive filho na minha barriga e já pari. Entendeu? Não é fácil. As bichinhas também não é fácil. Estão lá debaixo do sol quente, passando, né? Calor, porque o calor danado lá. Então, acho que a gente tem que olhar, porque a gente é uma pessoa inteira. Você não tem como falar, não gosto dessa parte, não quero. Não. Você nunca, eu acredito nisso, que você nunca vai ter plenitude se você não admitir aquilo que você é por inteiro. Então, sim, eu sou mulher, sim, eu uso salto, meu caderno de reunião da fazenda, tem uma borboleta, porque eu acho lindo. Cara, mas é aqui. É assim, não se grita com as minhas vacas no curral, não se bate nas minhas vacas, você não vai mexer com o meu gado porque você bate neles, você assusta ele, não vai entrar na minha fazenda. E sim, se você entrar na minha fazenda sem ser avisado, eu vou atirar em você. Sério? Sério. Então, entendeu? Eu acho que você tem que abraçar tudo que você é. Porque aí você consegue dar o seu melhor para aquilo. Não estou dizendo que é perfeito, não estou dizendo que é tudo certinho, acontece um monte de problema. E ok, são os problemas que eu escolhi. Mas enquanto você não abraça tudo que você é, você não consegue dar o seu melhor naquilo. Então, eu não abro mais porteira, eu não pego cavalo, eu não consigo fazer aquilo. Eu não consigo laçar um bezerro. Eu não consigo. Tem muitas colegas que fazem isso. E, cara, eu admiro pra caramba, eu acho super legal. Eu não consigo, eu não tenho força física para isso. Então, onde está a minha força? Eu tenho que saber. E não é só eu que cuido de fazenda que tenho que saber disso. Todos nós que temos negócio, temos lados que são as nossas forças e são lados que a gente precisa trabalhar. Geralmente são os excessos das nossas forças que são aquilo que a gente precisa trabalhar, em geral. Mas a gente tem que saber onde que estão as nossas forças. E não é negando parte de si que você vai descobrir onde estão as suas forças. Então, eu vou para a fazenda sim, mas eu vou de botina, eu vou de chapéu, eu vou de calça, eu passo protetor solar sim, porque eu não quero ficar com a cara toda queimada. Mas eu tô lá, de pé no curral, eu chego lá antes dos meus peão, eu levanto antes deles. Quando eu tô na fazenda, eu cozinho para todo mundo. As pessoas às vezes falam assim, você vai para a fazenda comer queijo fresco, tá? Eu falo, gente, as pessoas acham que a gente tá numa novela das 8, não tô. Tá, eu vou para lá, eu vou para trabalhar sim. Né? Então, assim, sou eu que cozinho para os meninos, né? A gente termina a lida. Cansei de almoçar pão com carne moída, que a esposa do Gilmar, a Jane, faz para nós, entendeu? Graças a Deus ela faz. Ou às vezes a minha mãe faz, entendeu? E a gente come pão com carne moída, toma refrigerante e volta para a lida, entendeu? Então, eu acho que é você saber que você está ali por inteiro. Você é plena ali, entendeu? Eu não faço coisas que dependem de força. Os meninos cuidam muito de mim no curral, porque o animal, ele é um bicho. Não tem como você ignorar. E olha o tamanho de um touro, né? Eles são muito fortes, entendeu? Uhum. Então, assim, você tá ali, você tem que cuidar. Só que ao mesmo tempo que eles cuidam de mim, eu também cuido deles. Então, eu não deixo eles também ficarem expostos. Eu já proibi na fazenda, já falei que das 10 às 2 da tarde, nessa época do ano, ninguém trabalha. É proibido. Por quê? Porque o sol lá é 43 graus. Nossa. Então, assim, eu não quero as pessoas, né, passando por esse tipo de coisa. Então, a gente começa a lida mais cedo, a gente começa a lida às 6 horas da manhã. Então, eu acho que é você realmente abraçar tudo que você tem para que você possa entregar o seu melhor naquilo que você se propõe a fazer.
Seja na pecuária, seja na sua empresa, seja na sua vida pessoal, no seu casamento, sei lá, seu legal. relacionamento, suas amizades. Então, baseado nessa sua história, no seu dia a dia, nas propriedades, vendo que você comprou uma propriedade, 9 anos depois você tem 4 propriedades, você já tem habilidade, know-how para poder ensinar outras pessoas a ter uma propriedade mais produtiva. Você já faz isso? Faço. E é muito engraçado que, assim, eu faço isso há muito tempo. Geralmente as pessoas falam, eu faço isso não só para os outros, como eu faço isso para mim mesma. Recentemente, eu tenho uma propriedade aqui em Campo Grande, que eu respeito muito. Eles têm uma história muito bacana. E eu sempre falo para eles, vocês são onde eu quero chegar. Então, sim, esses dias atrás eu liguei para o proprietário da Fazenda Cachoeirão, que é o Ned. Eles são muito bacanas mesmo. Eles fazem lá touro-PO de excelente qualidade, assim, recomendo, assim, eles, porque realmente, assim, o serviço que eles fazem lá é diferenciado. Eu liguei para ele e falei, Ned, você tem umas 2 horas para me ouvir, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso falar com você. Então, da mesma forma que ele fez isso por mim, que ele sentou comigo 2 horas, e ele contou para mim as coisas que ele fez, o que deu certo, o que deu errado, por onde ele foi. E eu perguntei para ele, falei assim, o que eu tenho é isso, o que eu faria? O que você faria? Se eu pegasse e desse isso na sua mão, o que você faria? Ele me disse, Rochelle, eu faria assim, assim, assim. Por quê? Porque eu já fiz assim, 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 deu errado, já fiz assim, deu certo. Eu faria isso. Claro que a decisão será tomada, igual eu te falei, na base dos 3 pontos. Mas eu não deixo de fazer essa consultoria. E da mesma forma que ele fez isso por mim, eu também fazia isso para outras pessoas. E eu vou te falar, os erros ensinam muito mais que os acertos. Mas é muito importante você saber que você está acertando. Então, é importante você saber. Às vezes você fala assim, eu paguei um consultor para vir aqui para dizer para mim que eu estou fazendo tudo certo. Cara, olha que maravilha. Já pensou se você não sabe disso e você começa a mudar a sua estratégia e fazer tudo errado? Olha quanto que isso te custa. Então, nem que for para chamar uma pessoa lá para dizer, cara, tá jóia, tá ok, você tá no caminho certo, vale a pena você ter uma pessoa para dizer isso para você. Senão você acha que tá no caminho errado, você vai mudar a sua estratégia. Então, assim, eu comecei a fazer isso para as pessoas próximas de mim. Então, as pessoas me ligavam, Rochelle, como é que você fez isso? Você é referência nisso. Como que você fez? Você é referência no trato animal. Como é que você faz? Eu, por exemplo, lá eu tenho uma taxa de prenhez de 96% a monta natural. Que a média é 65%. Né? Então, a monta natural é em torno de 65%. Então, a minha média é muito alta no rebanho estável, né? Rebanho que já é mais 3º, 4º parto. Então, as pessoas me ligam, como é que você faz isso? E eu comecei a contar, porque eu acho que quanto mais gente fazendo bem feito, melhor para todo mundo. O negócio é mais gente fazendo bem feito, seja em qualquer área. Né? E se eu já errei aqui, eu digo, olha, isso aqui eu fiz, não deu certo. Para mim, eu acho que talvez se a gente mudar isso funcione. Né? Aí, às vezes, a pessoa testa lá, fala e tal. E eu ajudava muito assim, às vezes a pessoa assumia um negócio da família, né? Teve, inclusive, um colega do Pará que me ligou, que o pai dele veio a falecer, e ele assumiu as fazendas, e ele era, tipo assim, ele era administrador, tinha um negócio na cidade, ele nem entendia nada de fazer. Ele falou, Chefe, por onde eu começo? Né? E aí eu percebi que comecei a fazer isso com certa recorrência. E aí até um dia um colega meu, o Fernando Ali, que é advogado, até meu advogado, ele falou assim, Fernando Ali, seu advogado. É meu advogado, querido ele. Nossa, querido. E muito inteligente, uma pessoa muito perspicaz, muito eficiente. Eu gosto muito do Fernando. E aí ele falou para mim, Rochelle, por que você não cobra? Eu falei, acha, Fernando? Você, né? As pessoas vão... Ele falou, Rochelle, as pessoas precisam disso. Ele falou assim, e as pessoas vão dar mais valor para o que você diz se você cobrar. Eu falei, cara, por que não? Você me ajuda? Ele falou assim, te ajudo. Te ajudo. E ele me ajudou a desenhar um produto que eu conseguisse fazer isso de uma forma profissional. Porque antes eu fazia isso de uma forma impessoal, pessoal, né? Fazia isso de uma forma pessoal. E agora a gente está buscando alguma coisa no sentido de fazer isso de forma profissional, né? Eu gosto muito de poder contribuir. Eu sempre aprendi muito com o que as pessoas me disseram. Eu sempre fui muito precoce em todas as áreas da minha vida. Então, quando eu fui gerente geral, eu tinha 24 anos do Unibanco. Da Unicred, eu tinha 21. Então, eu sofri muito, porque eu era muito nova. E quando a gente é novo, o couro é muito fresco. Aí toma muita porrada, dói muito. Então, o que eu fazia? Eu perguntava muito para quem sabia mais do que eu. E eu sempre falo assim, se eu sentar para você e falar assim, Washington, eu estou pensando em fazer uma viagem daqui a São Paulo. Por onde que eu vou? Se você falar assim, Rochelle, vai por Presidente Prudente. Eu vou. Porque eu não vou perguntar para você se eu não achar que você tem credibilidade suficiente para me dizer. Então, assim, todas as vezes que eu pedi ajuda,
Eu cheguei para os gerentes gerais mais velhos do que eu, com mais experiência do que eu, que tinha 20 anos de casa, 15 anos de casa. Falei, como é que eu trabalho esse produto? Rochelle, você faz assim, 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 assim. Eu chegava lá, eu fazia assim, 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 assim. Exatamente como a pessoa me dizia. Por quê? Porque a pessoa já tinha percorrido aquele caminho. E ela estava me dando de graça o caminho. Você sabe que essa atitude sua, que todo empreendedor tem que ter, todo empresário tem que ter, é humildade. De você perguntar para uma pessoa Que você confia. E depois você tomar a decisão. Faz hora que você está me falando as suas atitudes aí, é muito legal isso. E o empresário tem que ser meio que despido de egos, de vaidades e perguntar para o próximo, falar para um outro empresário. É por isso que o Amigos de Negócios, eu conecto essas pessoas para que elas virem um amigo do outro, que gerem ali uma confiança um com o outro, para que ele possa se abrir como você se abre com pessoas com quem você confia. Eu preciso entender. Ao mesmo tempo que você entrega muito, entendeu? Eu quero agradecer aqui que um dia eu pedi ajuda para você, para um amigo que teve um problema financeiro na empresa dele, ele tomou um calote muito grande e eu pedi ajuda para você. E você foi muito solícita em ajudar esse amigo empresário. Isso é muito legal, essa é a tua contribuição para a sociedade, para as outras pessoas. E essa humildade que você tem é um exemplo, né, que todo líder deve seguir, porque nem todos, a gente não sabe tudo. Não. Às vezes eu sou bom em fazer uma coisa, mas eu não sou tão bom nisso. E aí eu preciso ter a humildade de ligar para quem entende, para uma pessoa que eu confio, como você disse, e pedir, né? Como que você faz isso? Pedir mais informação, se abrir aí o seu negócio, que é uma coisa que, principalmente finanças, né? Eu estou falando coisas que eu, aos 23 anos de idade, eu quebrei meu primeiro negócio. Eu não tinha um amigo para ligar e falar assim, um amigo empresário, porque eu era empresário dentro da minha empresa. Eu tinha funcionários, tudo bem, mas só que eu não saía da minha empresa. Eu era o funcionário que mais trabalhava dentro da minha empresa. E aí eu não tinha tempo para tomar café com os amigos, não tinha tempo para conversar com outros empresários, não tinha tempo para lazer. Aos 23 anos eu achava que era o super-homem. E aí, quando eu quebrei, eu fiquei sozinho, entendeu? Por isso que talvez seja que eu criei o Amigos e Negócios para o quê? Para conectar pessoas, empresários, para que eles possam aí trocar ideias, trocar dicas, né, um com o outro. E isso é muito importante. Desde quando a gente pensou em comprar as fazendas, nós falamos com pessoas que já faziam uma parte desse negócio. Nós fizemos uma experiência antes, nós compramos 30 vacas, que a gente brincava que tinha vindo do campo de concentração, porque as vacas estão terríveis. E aí eu, grávida de 5 meses, eu fui lá visitar a pastagem, porque a gente tinha lá na região uma falácia de que investir em pastagem não valia a pena, reformar pasto não valia a pena. E a gente pensava diferente, sabe? Eu olhava para aquilo e falava, mas não pode, né? Não pode ser que isso é verdade, né? Então a gente fez algumas experiências, a gente conversou com pessoas que faziam. Eu visitei muitas pessoas lá, em Nova Bandeirantes mesmo, que são referências, entendeu? Da Fazenda Rosana lá, o rapaz lá que sempre me atendeu super bem, a Idiana, sabe? Então, tem pessoas que estão fazendo certo, entendeu? Então, eu acho que você encurta o caminho. E eu sempre tive para mim uma coisa assim, Washington, se você construir uma coisa comigo, eu quero que isso seja sucesso. Se a gente vai dar o seu nome, se vai dar o meu nome ou o nome dele, para mim tá tudo bem. Eu quero que aquilo dê certo. Entendeu? Então, assim, eu não acho que todas as ideias têm que vir de mim. Eu respeito muito as pessoas que trabalham comigo, por isso eu escolho com muita cautela. E as pessoas que trabalham comigo há muito tempo. Entendeu? Então, assim, eu só coloco uma pessoa para trabalhar comigo quando eu sei que eu posso contar com ela e ela leva um tempo para ganhar minha confiança. Mas depois disso, eu respeito de verdade. Então, assim, eu acho que você tem que se cercar de pessoas melhores que você. Se você está num negócio onde você é o único cara que sabe fazer aquilo, onde você é o melhor, então você não está cercado de pessoas melhores que você, então provavelmente seu negócio não vai muito para frente. Então, assim, às vezes as pessoas falam assim, Rochelle, qual é que é a formulação da ração que você dá lá na fazenda? Olha, eu sei que ela tem que me entregar tantos quilos de peso vivo em tanto tempo para que eu possa vender esse gado a tanto. Isso é o que eu tenho que saber. A formulação da ração, eu pago por uma pessoa que fez zootecnia, que é especialista em nutrição animal.
Cara, eu não sou zootecnista. A minha formação, eu sou professor de matemática, eu sei fazer conta, né? Então, eu sei administrar, que é uma coisa que eu faço há mais de 20 anos. Então, você tem que saber se cercar de pessoas melhores que você. E, sim, pagar por isso. Eu acho que um dos princípios da prosperidade é isso. As pessoas têm que ganhar pelo que elas fazem. E, sim, isso gera mais prosperidade. Então, assim, eu procuro pagar bem as pessoas que estão ao meu redor e eu respeito muito a opinião das pessoas que estão ao meu redor. E tudo isso que você falou, que você aplica aí na administração dessa propriedade rural, ela serve para qualquer tipo de empresa? Me fala um pouco disso. Então, é aqueles princípios básicos, né? Eu uso na fazenda alguns princípios básicos de administração, que é o que eu vejo que tem dado certo, né? Eu já estudei muito, eu não sou formada em administração, mas já estudei muito sobre isso. Até te contei que eu comprei um curso de contabilidade, porque eu adoro essa área, eu acho muito legal. Eu fiz 2 anos de direito e minha ideia era fazer direito tributário, então eu gosto dessa área. Então, eu vou coletando experiências e vou pensando nisso. Mas eu acho que, assim, esses princípios básicos de você ter um propósito maior, aonde eu vou com isso? Você separar os negócios. Por exemplo, no caso da fazenda, vou pegar negócio e separar a pessoa física da jurídica. Você tem que separar os negócios dentro do seu negócio. Então, por exemplo, você tem lá ciclo completo na pecuária, que você tem cria, recria, engorda e terminação, por exemplo, né? Então, são 4 negócios diferentes. Você tem que tratar eles como 4 negócios diferentes. Se você não fizer isso, você não sabe aonde está indo o seu dinheiro. Às vezes você está deixando de ganhar dinheiro porque você está com uma operação aqui que está indo para o buraco. Se você não separa elas, como é que você vai saber? Como é que você vai tomar uma decisão? Falar, não, eu vou parar com a terminação, vou vender para um confinamento porque para mim só vale a pena ter engorda. Como é que você vai tomar essa decisão se você não olhar cada pedacinho independente? Aí as pessoas falam assim, mas eu tenho lá 100 cabeça de gado. Sim, querido. Se você não conseguir fazer isso com 100 cabeça de gado, você não vai fazer com 1.000, você não vai fazer com 10.000. Que bom que tu tem 100. Faça com 100, que é mais fácil do que fazer com 2.000, com 5.000. Agora, o processo é o mesmo. Agora, se você quiser chegar a ter 1.000, 10.000, você tem que fazer com as tuas 100. Entendeu? Então, é você ter um propósito maior, saber por que você tem aquilo. É separar os negócios, separar a física da jurídica, separar os negócios na tua empresa para que você possa avaliar e tomar decisões independentes sobre cada uma daquelas coisas. E gastar menos do que você ganha. Então, assim... O princípio é o mesmo, né? Porque assim, na pecuária, esse ano nós tivemos um ano muito difícil na pecuária. E realmente foi muito difícil, né? Porque a gente estava trabalhando com... Eu acredito que os preços que, assim... O bezerro chegou, né, de venda de bezerro. Falando de venda de bezerro e arroba de boi, né, que é o que se tem na bolsa, mais arroba de boi, né, o bezerro mais aqui. Realmente, assim, a gente teve quedas aí de 40%, 50%, às vezes até bem relevantes, até 60% do preço que a gente estava acostumado a trabalhar. Eu acho que nem é naquele preço lá e nem é nesse preço que está agora. Porque hoje, quem mexe com cria e recria, a gente está trabalhando quase com o preço de custo. Então, a gente vende por quase o preço de custo. Então, a margem... Agora... Isso é uma coisa que, se você olhar para a pecuária, se eu ficar olhando aqui esse ano, esse último mês, isso é uma coisa cíclica na pecuária. Então, assim, se eu estou no negócio e eu sei que ciclicamente eu vou ter períodos de alta e períodos de baixa, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer reserva. Agora, se eu pego na onda, tá indo tudo maravilhosamente bem, eu vou lá no banco, me endivido, alavanco meu patrimônio em 50%, põe tudo ali, aí depois o ano que vem, baixa. Então, assim, eu acredito na consistência da coisa. Você cresce e consolida, cresce e consolida. Então, gastar menos do que você ganha e devolver para a terra. Quando a gente fala de pecuária, a gente tem que devolver para a terra. Então, por exemplo, se o gado está ali, ele está pastando, ele está comendo, ele está bebendo água, você tem que ter um plano de devolutiva para a terra. Então, tem que ter um plano de reforma, que é o gastar menos que você ganha. Se você gasta todo o que você ganha de lucro e não reinveste parte desse lucro na pecuária e não faz um caixa de emergência para quando você tiver uma baixa de ciclo, você vai ter problema. Aí você pode falar assim, Rochelle, é porque é na pecuária. Não, qualquer negócio que você pegar, na pecuária esse ciclo ele só é desenhado mais longo, mas todo negócio você tem período de alta e período de baixa. Então você tem que saber olhar o seu negócio e ter reserva de emergência, gastar menos do que você ganha, ter um prolabore para você, porque o teu prolabore não é o lucro da empresa. O teu prolabore é o quê? É quanto vale uma pessoa que faz o que você faz. Quanto você vale? Quanto vale tua função? Se você hoje cair de cama e alguém tiver que fazer seu trabalho, quanto você está disposto a pagar? Quanto essa pessoa merece ganhar? Por quanto ela faria o que você faz?
Isso é muito legal, essa reflexão, porque isso vai te mostrar o seu valor. O cara fica parado te olhando assim e fala, meu Deus, o cara fica pensando. Porque isso vai te mostrar o teu valor naquilo ali, entendeu? Aí você fala, não, mas eu mereço ganhar tanto. Tchê, não é se você merece ou não. Outra pessoa faria aquilo que você faz, igual você faz. Por menos, então você vale aquilo ali. Se você quer valer mais, passe a valer mais. Acrescente, contribua mais para o seu negócio, que você vai valer mais. Entendeu? Caramba. Ô, Shelly, Muita coisa, tem né? muito assunto ainda. Shelly, se você tiver, para a gente finalizar, se você tiver que deixar uma dica para quem está nos assistindo aqui, de como ela pode usar esse teu conhecimento, colocar em prática para o negócio dela, de qualquer negócio que seja, qual seria a dica que você deixaria aí que vale milhões? Ai, meu Deus, eu não sou muito boa disso, porque eu sou um pouco prolixa, né? Eu Sim. falo demais. Eu acho que essas 3 coisas que a gente falou no início, todo negócio, do meu ponto de vista, Básico, tem que princípio ter. básico. Separar as contas. Propósito, separar as contas, gastar menos. Gastar menos. Então, acho que isso aí é fundamental. Mas, assim, a gente sabe que a empresa, por mais que ela é uma pessoa jurídica, ela é construída de pessoas. Mesmo lá na minha fazenda, que eu, graças a Deus, lá a gente consegue administrar com menos funcionário, né? Mas eu tenho outras pessoas envolvidas no processo. Então, assim, indiretamente, tem mais de 40 pessoas envolvidas no processo da fazenda. Eu acho que a gente como gestor, como líder, a gente tem que, primeiro, saber da nossa responsabilidade. E, sim, nós somos o primeiro que vai na frente. Porque se nós não estivermos dispostos a tomar porrada por aquilo, a gente não pode esperar que as outras pessoas vão fazer isso. Ainda mais porque elas não têm participação nenhuma naquilo. Então, isso inspira as pessoas que trabalham com você. E isso toca os covardes para fora. Então, assim, se você tem pessoas que não estão comprometidas com o teu negócio, quando eles vê você pulando na frente do caminhão para salvar o teu negócio, cara, eles pedem as contas. Eles não ficam. Tá? Então, acho que todo negócio ele é constituído de empresas. Então, a gente que tem um negócio, a gente tem que saber disso. A gente tem que assumir a responsabilidade do nosso negócio e, sim, as decisões difíceis é você que toma. Você tem que ver se está disposto a fazer isso. Tá? E a outra coisa, eu acho que os acontecimentos são só acontecimentos. Então, assim, o preço do gado caiu. O preço do gado subiu. A política. O o clima. O não sei o quê. Grande África, entendeu? Isso tudo está posto. Isso é o que está posto. Aonde está o grande diferencial? O diferencial está no fator humano. O que é que você vai fazer com aquilo? Você vai sentar e vai chorar? Ou você vai enxergar? Porque dinheiro só muda de mão. Se não está na tua, está na mão de alguém. Por que está na mão dele e não na minha? Como é que eu faço para na próxima vez estar na minha? Entendeu? Então, tudo que acontece está posto. As coisas, elas nunca são nem boas e nem más. Elas estão postas. É aquilo ali. Chove. Você pode tomar banho na chuva, você pode se esconder dentro de casa, você pode... Enfim, 1000 coisas. Agora, o que você não pode é ficar lá no meio da chuva reclamando que está chovendo. Porque isso aí, primeiro, não é uma atitude que inspira as pessoas ao seu redor. Entendeu? Reclamar e se queixar não é uma coisa que inspira. E segundo, que é uma coisa que não te leva a lugar nenhum. Então, eu acho que, como empresas são feitas de pessoas, eu acho que vale a pena isso. Você tem que saber que você é responsável pelo seu negócio. E sim, as decisões mais difíceis, você tem que estar disposto a fazer. Senão, você não vai ter ninguém perto de você para fazer. E segundo, que os acontecimentos são só acontecimentos. Você é o fator humano, você é o fator determinante da mudança. Se você não estiver disposto a olhar para aquilo diferente, fazer uma coisa diferente, nada te favorece. Caraca. Forte isso, né? Forte, né? Me doeu quando eu descobri isso também. Nossa... Porque a gente tem esse hábito de reclamar, né? É verdade. Cara, quando eu me toquei disso, assim... Parece que eu sabia disso, não. Eu sei disso há pouco tempo, assim, que eu me toquei. Shelly, se num futuro bem distante, muitos anos daqui para frente, você não estivesse mais aqui, o que você queria que as pessoas soubessem de você? Seus bisnetos, tataranetos, para lá. Quem foi a Rochelle? Ai, cara... Que mensagem você gostaria de deixar para essas pessoas? Eu gostaria que meus bisnetos olhassem para mim e falassem, cara, a minha bisavó era uma mulher de coragem. A bicha era faca nos dentes. Com ela não tinha tempo ruim. E ela fazia tudo isso sempre com muito bom humor e sempre de uma forma muito positiva. Isso. Que legal. Era uma mulher de coragem e fazia Gratidão isso da melhor maneira possível. Gratidão, tá? Galera, é isso. Nossa, quanto conhecimento aqui hoje.
Rochelle Beltramin, anota esse nome aí, essa empreendedora. Cara, não contei para você, ela é professora de balé. De balé não, de dança. De salão. De dança de salão. Num próximo momento, numa próxima entrevista, nós vamos falar sobre isso e algumas outras coisas que ela faz muito bem, com todo esse humor que ela tem aí. Cara, se você gostou dessa entrevista, compartilhe com alguém que precisa conhecer um pouco dessa história de empreendedorismo, finanças. Cara, compartilha, curte aí, faz seu comentário que ela pode responder para você ou alguém da minha equipe pode falar com você. E eu desejo para você aí bons amigos e bons negócios. E até o próximo podcast.